vamos lá, pessoal. Vi que muitas pessoas colocaram aqui que paga empréstimo consignado. Por que eu quero falar referente a este assunto? Pagar empréstimo consignado e também saber qual é a taxa do seu contrato. Eu recebo diariamente clientes, os meus inscritos perguntando sobre realmente qual a possibilidade de pagar o empréstimo consignado e ter uma renovação, tá? Muitas pessoas me perguntam assim: Aniele, tem o meu contrato, dá para fazer alguma coisa? Bom, entra aí toda a análise que nós devemos fazer do seu extrato de empréstimos, tá? Mas principalmente a taxa do seu contrato, e você já vai entender exatamente o porquê. Muitas pessoas, as pessoas que já estão acostumadas há bastante tempo, a fazer renovações de contrato, por exemplo, claro que deve estar estranhando que nos últimos tempos não está sendo possível fazer essas renovações, Num passado não tão distante assim, nós realmente conseguíamos renovar o contrato, de muitos clientes, muitas vezes 2 até 3 vezes ao ano, tá? Então, muitas vezes a pessoa contava assim: bom, começo do ano eu tenho margem de aumento, depois passa alguns meses eu já consigo fazer uma renovação, passa outros meses já faço outra renovação, enfim, muitas vezes conseguia até 3 renovações no ano, certo? Com o passar do tempo, isso foi ficando cada vez mais difícil, cada vez menos conseguia se fazer uma renovação do contrato que já se paga, tá? E por que isso acontece? O grande vilão dessa história é a taxa de juros, tá? A taxa de juros que influencia bastante. Antigamente, o que acontecia? Não tinha tanta oscilação de taxa de juros. Sempre permanecia mais ou menos a mesma taxa, tá? Variava um pouquinho para menos, um pouquinho para mais, mas não tinha grandes variações. E aí o que acontecia? O banco abria realmente a possibilidade de renovar aquele contrato. Com o passar do tempo, foi se tendo muito o quê? Taxa de juros muito baixa mesmo, tá? E aí as pessoas, claro que por sua necessidade, começaram a fazer refinanciamentos, portabilidades, mas cada vez com taxa de juros mais baixas. E aí o que acontece? Hoje, o grande vilão dessa história é a taxa de juros, porque muitas vezes o seu contrato está com uma taxa de juros baixíssima. E aí o que acontece? O próprio banco que está ao seu contrato não consegue fazer a renovação. Olha só a situação que chega e que muitos estão nessa situação. 95% dos casos está nessa situação. O contrato está em determinado banco e aquele banco não consegue fazer a renovação porque não tem taxa para cobrir a taxa original do seu contrato. Se o próprio banco que está ao seu contrato não consegue, que dirá um segundo banco, certo? Muitas vezes é esse o problema, que você não consegue renovar o seu contrato. Em 95% dos casos, é este o grande problema, a taxa de juros, tá? Lembrando que entrou a regra da portabilidade, Há alguns anos nós temos a regra da portabilidade. Qual é a regra? Taxa de juros igual ou menor, jamais maior. Então lá atrás, antes de ter a regra de portabilidade, não existia essa regra na taxa de juros. Então existia muita flexibilidade para se trabalhar o contrato. Com o passar do tempo, que foi entrando novas regras que devem ser seguidas, mas que infelizmente está dificultando a situação de renovar, a possibilidade de renovar contratos que já estão sendo pagos, tá? Mas o principal motivo para você muitas vezes não conseguir fazer uma portabilidade, não conseguir fazer um refinanciamento,
é a taxa de juros do seu contrato. Um exemplo para vocês, tá? Se o seu contrato estiver, por exemplo, numa taxa de juros de 1,49, estou falando 1,49 e ainda é considerado uma taxa alta, tá? Este contrato só pode ser portado ou refinanciado com a taxa igual a 1,49 ou menor, tá? Mas hoje a grande maioria dos contratos estão com taxas de 1,6, 1,15, 1,12, tem taxas baixíssimas, tá? Então, com isso, com o aumento da inflação, com o aumento da taxa de juros, infelizmente, os bancos não têm taxa para cobrir esses contratos antigos. Então, é essa a grande dificuldade de conseguir uma renovação do seu contrato. Ok, pessoal? Ficou claro? Vocês entenderam como funciona? O porquê que muitas vezes você não está conseguindo fazer a renovação do seu contrato? Registra aqui nos comentários se já aconteceu isso com você, se você realmente tentou a renovação e não foi possível. Registra aqui nos comentários, tá bom?